que quarta-feira estará de volta o Jesus, traz preceitos de saúde como um todo. Fala de dermatologia, de depressão, enfim. O Max também está se tornando um clínico geral. Hoje, se não me engano, conversaremos sobre campos mórficos. Max, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Air, bom dia, queridos ouvintes. Obrigado. Então assim... Você está nessa linha, né, Max? Nessa clínico linha. geral. Isso. A coreoterapia, ela tem a ver com a programação neurolinguística, né? Ah, sim. No fim das contas, tudo se encontra lá. Isso. No fundo, acaba tudo se encontrando. Tudo se encontrando, né? Então certo. tem a ver. E também os campos mórficos também tem a ver com a PNL, né? Então vamos a eles, porque o nome é pomposo, causa impacto, mas a maioria das pessoas devem estar pensando, campos mórficos? Eu já fui a muito campo de futebol, fui ao Campo Santo, agora nos mórficos eu nunca estive. O que seria isso, Max? Então, morfo vem de forma, né? Vem do grego, né? Vem de morfologia. forma. Então, um biólogo americano, o Rupert Sheldrake, começou ainda na década de 80, tentar explicar uma coisa que a ciência, uma das coisas que a ciência não explica, né? Inclusive está nos livros dele, a gente até acha graça daquilo. Mas uma das coisas que a ciência não explica é o que dá forma aos seres. Até então, desconfiava-se que nós somos formados, todos os seres vivos são formados por genes. Né? E depois o projeto Genoma provou que de fato é mesmo, nós somos formados por genes. Aí nós temos esses genes que são os operários que nos fabricam, né? Um fabrica o olho, o outro faz o coração e tal. Porém, quem é que junta a coisa toda? É como se nós tivéssemos pedreiros, tivéssemos encanadores, eletricistas e tal, mas nós não temos o projeto. Aí esses carinhas vão se reunindo, cada um faz uma coisa e como é que o prédio sai pronto? Quem é o engenheiro? Quem é o engenheiro? Quem projeta Cadê o projeto? Cadê o plano para que os operários projeto possam... estrutural. Exatamente. Não tem isso. Isso é uma coisa que se evita falar. Então ele escreveu livros explicando a forma. E aí ele descobriu o campo mórfico, que é o que dá forma. A pesquisa dele de lá para cá evoluiu tanto que ele descobriu que o campo mórfico, que seria um campo de informação, onde os seres vivos compartilham informação, as células compartilham, átomos compartilham informação, então ele descobriu que dentro do campo mórfico havia mais campos, vários campos, por isso passou a se chamar campos mórficos. Né? Esse campo mórfico é uma onda de informação que nós temos na natureza que dirige os genes, os átomos, que organiza eles, para que a coisa simplesmente não bagunce. Então, uma vez que nós temos uma pepita de ouro formada de diversos átomos de ouro, ela não vai virar prata, não vai virar ferro, não vai virar pedra, não vai virar terra. Ela tem uma organização. Os campos mórficos o campo mórfico faz essa organização. Mas nós temos diversos outros campos. São várias coisas compartilhadas nesses campos, né? Redes de informação espalhadas pelo universo. Certo. Acho que mais complicou que explicou, né? Não, mas vai ficar fácil. Quer me parecer até que, pois é, eu creio que tem uma segunda etapa dos teus comentários, que é o traduzir isso em miúdos e vir para a prática. Então partamos do pressuposto que há uma inteligência que organiza todos esses ingredientes. Uma espécie de Wi-Fi da natureza. Exato. Que, enfim, condensa isso tudo em algo que vai ser o braço, a perna, a cor dos olhos, o cabelo e assim vai. Trazendo isso para alguma coisa objetiva. Aí isso pode, a concepção de campos mórficos pode nos ajudar. Em quê? No quê? Como? Muito bem. Na prática tem algumas questões bem curiosas que afetam todo mundo. Certo. Por exemplo, por que os cães sabem quando seus donos estão voltando para casa? Né? Você tem essa experiência, todo mundo que tem cachorro tem essa experiência. Exato. Como ele sabe? Aí há muitas teorias. Ele sente o cheiro. Sim. Sente o cheiro. Fato é uma das apurado, explicações. Sim. Só que existe uma limitação de campo e tem que considerar as barreiras que se tem, portas, paredes, direção do vento. Tá sentindo cheirinho?
né? Direção do vento e tal, com esse negócio de cheiro. Certo. Ele escuta o barulho dos passos ou do carro, do motor do carro da pessoa. Ele também tem uma audição além. Além, de fato, é verdade. Porém, também há limitações. Há uma certa distância e tal que os cães podem ouvir. Chegou o motoqueiro. Aí. Pois é, e dependendo da quantidade de barulhos, ele não vai conseguir interpretar. De fato. Né? E, então, pesquisas foram feitas em diversas regiões do mundo e provou-se que era impossível um cão sentir o cheiro de uma pessoa a determinada distância, ou ouvir o barulho. Então eles mudaram de carro, observaram a direção do vento, e o fato foi que as câmeras provaram, aconteceu em vários países, as câmeras provaram que assim que os donos, que nem sequer sabiam quando é que podiam voltar para casa, assim que foram avisados, você pode ir para casa, o cão se manifestou lá, tipo indo para a porta, ou latindo, banando o rabo, ficando tipo à espreita, indo para o portão. Como ele sabia que o dono tinha a intenção na hora de voltar para casa. Essa é uma das coisas práticas que os campos mórficos fazem. É a transmissão de informação de mente a mente a longa distância. Isso não é só entre pessoas. Outra coisa que acontece, que eu tive várias experiências já, é quando o telefone toca e você, sem olhar, você sabe quem está ligando. Como é que você sabe? Pura coincidência. Ainda ontem me aconteceu uma dessas coincidências incríveis. Eu estava na igreja, como geralmente, quase todos os domingos à noite. Me lembrei de uma pessoa, um rapaz que me pediram para conversar com ele. E aí eu conversei com esse rapaz, isso já tem cerca de 1 ano ou mais. E de repente ele me vem à mente. Eu me lembrei dele, eu fiquei sabendo que depois que nós conversamos e tal, ele foi embora. Mas ele me veio à mente. E aí eu fiquei pensativo, né? Porque eu estou lembrando dele agora, mas é tipo aquelas coisas que passam na sua mente e você não dá muita importância. Certo. O curioso foi encontrá-lo na igreja no final do culto. Ele estava lá dentro. Puxa, é pura coincidência. Tá, mas é um monte de coincidências assim que você não tem jeito. Você tem que começar a observar isso. E foi isso que o Rupert Sheldrake começou a fazer. E ele fez várias pesquisas, né, que nós podemos até citar aqui vários outros exemplos. Porque na vida prática, no dia a dia, coincidências. Agora, um pesquisador vai, por conseguinte, pesquisar isso, vai transformar isso, no caso dos cães lá, né, carro diferente, troca o perfume da pessoa, manda ela entrar para um lugar diferente do que costuma entrar, Direção ou do seja, vento. vou criar variáveis que, digamos, saiam das rotinas, para que não tenhamos como atribuir a algum tipo de rotina, algum tipo de som ou de ruído ou forma de chegar em casa que o cachorro acabou se acostumando. Então vamos, e mesmo assim, né, o que me ocorre dessas coisas, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas me ocorreu uma certa letra de uma das músicas do Raulzito, em que ele diz que nós só utilizamos 10% da nossa cabeça animal. Isso, cabeça animal. Só usa 10% da sua cabeça animal, enfim. Né? Eu acredito que vários desses estudos estão buscando entender os 90%. Que faz parte dos 90%. Exatamente. Né? Temos que ter muita cautela, porque alguns vão, inclusive, mal entender isso e acreditar que o que o ser humano está querendo. Pelo menos certas visões diriam, você está querendo o quê? Provar que é Deus? Provar que é Deus de si mesmo? Quer dizer, você tem faculdades. Isso, de repente, passa por uma certa onisciência, né? Essa comunicação entre cérebros... Isso, pois é. Então, tem que ter cautela com isso tudo aí. Mas tem um histórico muito grande. Por exemplo, monte de descobertas científicas foram feitas na mesma época, porém por cientistas diferentes, pessoas diferentes, em lugares diferentes que não se conheciam. Exato. Dizem até que no dia que o Graham Bell foi patentear o telefone, outro já tinha chegado lá no mesmo dia antes e patenteado. Sim. Um modelo diferente do dele, mas a ideia era a mesma, era o telefone.
Você entendeu? Então isso é muito comum entre os cientistas. Já rolou uma propina ali, rolou ficou só grambel. Pois é, o Tesla que criou a lâmpada e o Edison foi lá e patenteou primeiro, né? A lâmpada do Tesla é essa daqui, a fluorescente, né? Que nós temos muito hoje, do Edison era diferente. Então existe no meio científico uma porção de histórias disso, dessas coincidências. Né, que um cientista pesquisando uma coisa, o outro também, não se conheceu e ambos descobrem na mesma época. Pesquisas com ratos mostraram que quando se ensinava um grupo de ratinhos sair do labirinto para encontrar comidinha, os demais grupos também aprendiam. Eles não se viam, eles não se falavam, os ratinhos não punhavam eles junto para conversar, para contar, entendeu? Mas separados em salas diferentes, eles também aprendem. Sardinhas, né? Aliás, peixes em cardumes mudam de direção no mesmo instante. Exato. Aves também que voam em bandos mudam de direção no mesmo instante. Né? Então existe uma comunicação, é o que a ciência aponta, que existe uma comunicação entre os seres cerebral. Agora, dá para a gente usar isso na nossa vida prática hoje? Dá sim. E aí, essa chamada, esse gancho, acaba nos dando a oportunidade do nosso intervalo musical, Paulo, para tomarmos um copo d'água, tomar um cafezinho, enfim, vamos ouvir, exato, Ouro de Tolo. Já voltamos. Já. Amigas, amigos, voltando então com o professor Max Amadeus, conversando a respeito de campos mórficos. Ele vai nos dar. Max, já estamos ali meio apertadinhos de tempo. Por gentileza, a tradução disso em algo que... Como é que se considera ou como é que se traz para a vida essa concepção de uma tal forma a que nos ajude a considerar esses fatores aí? Muito bem, tem duas coisas que é importante a gente dar atenção. Por Primeiro, favor. Às vezes nós sentimos coisas e pensamos coisas que não são nossas. Certo. Entendeu? Tipo tristezas, angústias, medos, coisas ruins. Muita gente já falou disso, eu peguei uma energia ruim, dão muitos nomes, né? Aquele negócio do cumprimento da pessoa, que você está bem, cumprimenta a pessoa de e depois energia. dá um ruim. Só que no caso, se tratando de campos mórficos, não tem nem que se cumprimentar ninguém, entendeu? Não, você pega a distância, né? Então tem muita coisa que é do campo da superstição, que na verdade tem um fundo científico. Claro que não é tratado dessa forma, é tratado com muita seriedade. Mas enfim, o que a ciência descobre aí na questão dos campos mórficos proposta pelo Rupert Sheldrake? Que é a transmissão de informações por meios não convencionais. É quase como se fosse telepatia, você entendeu? A gente transmite isso, a gente sente isso. Então é possível você sentir outras pessoas, é possível você captar pensamentos, ideias, emoções de outras pessoas. Isso tem uma parte boa e tem uma parte ruim. Parte ruim, você pode pensar muitas coisas que você acha que são tuas, são teus pensamentos e não são. Atitudes ruins, tipo vontade de se matar, vontade de quebrar as coisas, raiva dos outros, raiva de alguém, raiva de si mesmo. Alguém tem raiva de você e aí e você começa a pensar e você começa a sentir raiva de si mesmo. Você entendeu? Então primeira questão, fique atento, tome consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas sensações e saiba que tem coisas que são tuas. Mas aquilo que você não gosta é porque aquilo não é seu. Você captou isso. Então como que você faz? Admita que isso não é seu e simplesmente jogue isso fora. Não, isso não é meu, essas intenções, esses pensamentos não são meus, não são minhas. Eu não quero isso, né? Então jogue isso fora, tá? Outra coisa, tenha a intenção de obter certas coisas boas, por exemplo, dinheiro, amor, felicidade, paz. Tenha essa intenção, é isso que eu quero para mim. Tenha consciência do que você quer. A proposta dos campos mórficos é que da mesma forma que você capta coisas do ambiente, do ar das pessoas, principalmente se tem alguma ligação emocional, você também emite isso. Emite isso. É assim que as orações funcionam. Claro, não desconsideremos o poder divino, a intervenção divina. Não vem para substituir. Mas o fato é que nós, concordando inclusive com a Bíblia, somos co-herdeiros, né, da graça também. Então, ou seja, nós temos poderes. Então, no momento que você emite uma intenção boa, aquilo atinge as pessoas e atinge a outra pessoa.
É isso que os campos mórficos mostram. Por exemplo, testes feitos com a pessoa que ela estava de costas para o cientista, e o cientista perguntava: eu estou olhando para você ou não? E a pessoa tinha que dizer sim ou não, sem ver se estava olhando ou não. 86% de acerto. Entendeu? Guardas de monitores que monitoram shopping center, lojas e tal, quando vê que uma pessoa vai roubar, eles olham para o monitor e olham fixamente para a pessoa. Em mais de 80% das vezes a pessoa devolve o produto e vai embora sem roubar, porque está sendo observado. Mas eles observam com a intenção, entendeu? Ó, tô te vendo. E a pessoa sente. Então essas pesquisas mostram isso. Então qual é a aplicação prática para nós? Desejemos coisas boas, pensemos em coisas boas, tá? Busquemos coisas boas, porque você está emitindo isso. E aí você cria situações em que você encontra aquilo que está buscando. Ou seja, exato, usar isso a seu favor. Isso, a consciência exatamente. que isso ocorre. Ao mesmo tempo que repele aquilo que não é seu. Exato. Defender-se do que não é seu, que lhe invade, lhe contamina, lhe puxa para baixo. Isto. E procurar emitir e cultivar pensamentos. O ciúme, por exemplo, positivos. É um péssimo sinal. Certo. Porque você se sente traído porque alguém está sendo traído. Entendo. Nem sempre é você, mas você se sente assim. Isso gera um ciúme, gera problema. Aí você transmite isso para o outro. A ideia de traição. Não, quem está me traindo é você. Sim. O povo se sente traído. São questões, olha, extremamente polêmicas, discutíveis, porque acabam trazendo mil ideias, mil concepções, aí, enfim. Por enquanto vamos deixar como está, quem sabe voltamos aos campos mórficos oportunamente. Mas me parece uma ideia muito interessante. Esse moço... Ainda mais porque é um biólogo quem está dizendo. Se fosse um desses mestres cósmicos espirituais, que eu ia dizendo, picaretas e tal... É um cientista, tem um trabalho, tem livros feitos, enfim, não é nenhum bobão. Não. Enfim, o que ele está falando tem fundamento. Agora, tem que se ponderar também, tem que ir com uma certa calma, porque senão a gente também, enfim, acaba... Viajando. Viajando, valida esse tipo de questão e quem sabe invalida outras que na verdade não merecem ser invalidadas, merecem ser somadas. Eu gosto muito de uma frase que, modéstia à parte, é minha. A verdade é o resultante de uma conta de somar. Verdade é soma. Então você vai somando, somando, somando e vai se aproximando da verdade. A verdade maior é Deus. É a verdade suprema. Mas, de toda forma, quando surgem concepções, quer parecer que essa inibe ou invalida a outra, e no fim das contas, está todo mundo falando, quem sabe, da mesma coisa, sob concepções, linguagem, prismas diferentes. A grande briga é pegar isso tudo e somar e transformar em alguma coisa que, de fato, nos beneficie com consistência, com fundamento. Max, excelente semana. Max volta na semana que vem, só que na quinta-feira, por força de circunstâncias aqui das nossas entrevistas.